Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. É aquilo que ele faz melhor. Mesmo assim ele é inferior ao Flamengo, tecnicamente inferior. Coletivamente, talvez um pouco melhor, apesar de hoje não ter mostrado isso. Acho que ambas as equipes deixaram muitos espaços, os meio-campos muito vazios em alguns momentos, e o resultado foi melhor que o desempenho do Flamengo. Eu acho que se tivesse empatado, perfeito diante que as duas equipes fizeram. Mas, para mim, acho justo. Não tem interferência da arbitragem, e aí se o Tolima não tem competência para fazer o gol, né, se o Léo Pereira faz um gol embaixo da trave ali, né, para evitar o empate e tudo mais, isso é do jogo, então vitória merecida para o Flamengo. Mais importante nessa fase de mata-mata é conseguir bons resultados, até porque o Flamengo vai ter uma janela de transferências pesada, a janela pode ajudar muito o Flamengo, então mais importante nesse momento é sobreviver, é passar de fase, seja como for, porque o técnico vai ter tempo e o elenco vai ser melhor na próxima fase. A gente está comentando aqui o Léo Pereira, né? Ele comemora como se fosse um gol, a bola que ele tira em cima da linha, o que seria ali um empate no jogo do Flamengo. Agora tem outro zagueiro aqui para falar. O Davi Luiz deu uma entrevista, a gente aguarda o Lucas Silvestre também, mas vamos ouvir o zagueiro do Flamengo depois dessa vitória. 1-0 fora de casa contra o Tolima. Balance del juego aquí en Ibagué, ¿cómo le va? Yo pienso que ha sido un partido muy difícil, como todo el mundo ha visto. Nunca es fácil venir acá y ganar. Entonces pienso que hicimos un partido de gran calidad, mucha humildad también, sabía sufrir, sabía defender cuando teníamos que defender. Este equipo de Tolima es un equipo muy calificado, entonces hicimos bien la primera parte, ahora tiene la segunda parte ahí en Río de Janeiro, vamos a hacer todo para pasar. El resultado positivo para ustedes pensando que juegan en casa a la vuelta, ¿no? Sin duda, un resultado positivo, pero no hay nada definido. Gracias, David. Gracias. David Luiz. Tá aí o Davi, olha, comemorando o resultado, dizendo que é positivo, mas que não tem nada ainda definido. Eu quero saber o que o trio que acompanhou de perto esse jogo tem para contar pra gente também, as impressões de quem tá dentro ali do estádio. Vamos lá pra Colômbia ao vivo, conversar com Paulo Andrade, Paulo Calçade, o Léo Bertozzi, que fizeram toda essa transmissão do jogo do Flamengo junto com a gente. Rapazes, estão a postos para conversar com a gente. Muito boa noite para vocês. Ô Paulo, eu quero saber se a torcida do Flamengo, que conseguiu chegar até aí, né, porque não é uma viagem fácil, pareceu satisfeita ou preocupada quando o Flamengo não tinha a bola? É uma boa questão. Eu acho que houve a preocupação, e a preocupação foi geral, né, Dani? Boa noite a você, aos nossos companheiros aí no estúdio, a todos que estão acompanhando o Linha de Passe. Pedimos passagem aqui diretamente de Ibagué, na Colômbia. O Flamengo, principalmente no primeiro tempo, preocupou o seu torcedor, permitindo muitos ataques do Tolima, principalmente pelo setor esquerdo de sua defesa. No segundo tempo, o Tolima manteve assim um volume de jogo, tentou ficar com a bola no campo de ataque, mas aquela chicotada do Lucumí, mas na parte final do jogo nem foi uma finalização perigosa, você destacava, ó, foi a primeira no alvo no segundo tempo. Isso significa que o Flamengo deu menos sustos na segunda etapa, Léo? Tô certo ou tô errado? Tá certo. O segundo tempo não foi sofrido, embora o Tolima tenha alugado o campo de ataque. O Flamengo se defendeu bem. O Davi Luiz usou aquele termo já manjado, né? O saber sofrer. Eu nem acho que foi necessário sofrer tanto. Eu acho que o torcedor sofreu mais no primeiro tempo. No primeiro tempo, o lado esquerdo do Felipe Luiz muito vulnerável e ele muito exposto no segundo tempo. Primeiro o Dorival tenta colocar o Ayrton Lucas na frente dele, depois ele tira o Felipe Luiz, passa o Ayrton Lucas para a lateral, mas o Flamengo marcou melhor pelos lados no segundo tempo e o Tolima tem muito pouca construção por dentro, né? Primeiro o Catanho não começou jogando, depois ele entrou para tentar armar alguma coisa, mas a gente viu ele mal ainda depois do episódio do pênalti perdido da final de domingo. Quer dizer, é um time que quando precisa criar também não tem grandes recursos, né? Então o Flamengo defendeu sem grandes dificuldades no segundo tempo. No primeiro, sim, podia ter tomado o gol. Era até merecido pro Tolima se tivesse feito o gol no primeiro tempo, mas no segundo achei que o Flamengo administrou bem. Hoje é para olhar mais pro resultado do que para fazer grandes avaliações da atuação, tá? O Flamengo teve muita dificuldade na preparação, perda de jogadores de última hora, teve que fazer escolhas difíceis do Dorival, e os jogadores que ele bancou, Rodinei, Léo Pereira, esses acabaram saindo com um protagonismo que pouca gente poderia imaginar hoje, né?
Flamengo leva uma bela vantagem para o Maracanã, mas eu vou na linha do Birner, Paulo Calçade. Eu acho que tem jogo lá. Claro. Semana que vem tem jogo lá. Vale lembrar que o Tolima foi ao Brasil, né? Nós estamos na Colômbia, foi ao Brasil e derrotou o Galo em pleno Mineirão, em outras circunstâncias e tudo mais, mas derrotou o Galo no Mineirão. Tolima, olá, boa noite a todos. O Tolima tem uma semana, o próximo adversário do Tolima é o Flamengo. O próximo adversário do Flamengo é o Santos, sábado. Então, calma. O Tolima consegue respirar algo que ele também não tinha no calendário dele. Agora ele vai ter, até para trazer de volta talvez alguns jogadores que não atuaram aqui. E esse é um ponto. O adversário estava arrebentado fisicamente por uma perda de título em casa. Então tem muitos pontos que favoreceram o Flamengo nesse confronto. Então achar que está tudo dominado, já a vitória, já a classificação já veio, eu acho vai ser juvenil demais. E o Flamengo não tem gente assim. O Flamengo cuida de outra forma do futebol, com mais cuidado, ainda mais com o Dorival. Então, ótimo resultado. O resultado é excelente. O jogo foi o jogo possível. O que ele vai perceber é o seguinte, que não dá para jogar com o Diego. Por que a gente aqui, todas aquelas possíveis escalações, nenhuma nós colocamos o Diego? Porque na cabeça da gente não ia dar certo. Ele tinha 41 minutos no último mês, 41 minutos em campo. Antes e o Diego, ele viu num treino e falou, vai dar. O que acontecia? Era Diego, primeiro volante, Thiago Maia na esquerda, Andrés na direita. Thiago Maia vai fazer essa cobertura do lado esquerdo, que é o lado do Felipe Luiz, só que com uma saída deficiente, vem Diego para o lado esquerdo e Thiago Maia para o centro. Aí é Diego e Felipe Luiz. É difícil. Aí fica difícil. Esse segundo tempo foi mais equilibrado, claro, mais equilibrado com o placar favorável, esperando o adversário e com um banco que dá para jogar, né? Dá para usar. Você põe Lázaro, você põe Marinho, você põe Pedro, é um baita luxo. Mas qual era o problema do Dorival? Era justamente esse trio no meio de campo. Quando ele acredita e passa a crer, na verdade, que essa é a saída, ele perde jogadores importantes. Ele não tinha o Arão e não tinha o João Gomes, que poderia melhorar muito, e aí não iria colocar o Diego. Então, veja, o jogo de sábado é o jogo possível contra o Santos. O objetivo é a quarta-feira que vem, com o melhor Flamengo possível, o mais equilibrado possível. Resultado gigante, com a atuação de jogadores geralmente massacrados. E apesar dos sustos, principalmente no primeiro tempo, né, Dani, o Flamengo acaba com uma sequência, uma racha, né, como eles dizem aqui, que vinha machucando. O Flamengo havia tomado gols nos últimos 11 jogos disputados fora de casa. Era a sua pior marca em muitos e muitos anos. Desde 2010 o Flamengo não tinha uma sequência parecida com essa. Hoje jogou fora de casa, competição importantíssima aqui na Colômbia, e sai com a defesa a 0, apesar dos sustos tomados no primeiro tempo que você já citou, Dani. Boa, vocês ficam aí, viu, rapazes? Daqui a pouco a gente volta, vamos trocar uma bola daqui para aí e falar mais dessa partida, claro, guardando as entrevistas coletivas. O Calçade toca num ponto que é fazer o que é possível. Ele faz o que é possível e ele consegue um ponto importante, que é essa vitória, para trazer a paz para trabalhar. Tem um Santos no meio do caminho que talvez sirva para dar ritmo a quem estiver voltando. Agora, a gente pode colocar aqui para ouvir vocês que ele tinha achado 3 volantes, estruturado o Flamengo assim. Hoje ele tem que reinventar esse Flamengo. Dá para dizer que ele acha um outro ponto que pode ser explorado, Pedro, quando ele coloca ali para trás o Felipe como zagueiro e tenta pelas laterais, ou isso foi uma solução paliativa dentro do que o jogo apresentou? Foi o que dava para fazer, Dani. Eu acho que ele não achou ainda seu time. Na estreia, o Dorival monta o que dá apostando no vestiário. Mas ele viu que apostar no vestiário não significa vitória. Depois ele tenta montar um time com um volante só, depois com 3 volantes. Ele vai se adaptando, porque é o que a gente está falando. Não tem muito como você... O tal esboço de time que o Birner fala, que daqui a um tempo a gente talvez veja um Flamengo com cara de Dorival, ele não é possível sem treinar com pouco tempo e a todo momento com a faca no pescoço. A cada momento o Flamengo entra em campo, para quê? Precisa fazer um resultado na Colômbia, precisa não perder no sábado, precisa semana que vem classificar. No final de semana passada precisava vencer para não emendar 4 derrotas. Então é muita conta do chá. O Flamengo topou esse risco quando ele demite seu antigo treinador e rasga qualquer projeto de futebol, qualquer ideia a longo prazo, qualquer planejamento que poderia ter. Então ele agora vai controlando, equilibrando taças até o que o Birner falou da metade do ano. A metade do ano é uma janela, um respiro nas oitavas e ver qual o tipo de evolução até as quartas.
E eu acho que não consigo dizer que ele está desenhando, que ele está começando a entender, porque, mais uma vez, quem é que tem um bom primeiro tempo hoje? Um jogador que está se despedindo, que é o Andrés. Então, assim, já vai ter que mudar. Quem é que faz a função, a vez do Andrés ali, sem ele em campo? Não tem. Para a semana que vem, tem o João. Já vai ter um Arão recuperado. A notícia é que está sem sintoma. Talvez em tese pela janela de dias, né? Sim. Que a Covid te impõe hoje, talvez possa voltar. O Arão era do time ideal do Dorival no primeiro momento? Não era só por uma questão de vestiário. Então, assim, eu acho que ele ainda não encontrou. Não vai encontrar melhor com o Arão sábado do que com o Diego jogando de primeiro, né? Sim. Hoje, pelo que tinha, mesmo com o Arão não sim. vivendo a melhor fase, então, pelo menos... Eu acho que ele não encontrou hoje, não vai encontrar no sábado, é o que o Calça falou, é o possível, e não vai encontrar na semana que vem. Não vamos nos iludir que classificou, fez 2-0 no Maracanã, agora encaixou. Não, é o que dá naquele momento. Acho que a partir da semana que vem, a gente tenta olhar para frente. Acho que o Dorival respira, ele vê que peça que vai poder chegar a partir do dia 18, como a diretoria se movimenta no mercado, precisa repor o que está perdendo. Eu acho que aí sim, Dani, porque por enquanto está na conta do chato, equilibrando taça. Não tem aqui, coloca acolá. O jogo é com 3 volantes, o jogo é com um Diego plantado, que não chega a ser exatamente um volantão. Não é um privilégio só do Dorival, né? Sim, sim. Tem vários técnicos que têm que fazer isso, com exceção do Abel ali, que repete, quando a gente critica a atuação, porque montando, né? Tá complicado, são muitas ressalvas. Sim. Então, assim, não acho que encontrou, não acho que é o modelo ideal, é o que está dando para ser feito. E sábado, como o Calça falou, é o que vai dar para ser feito. Quarta-feira que vem, que tem que ser feito.